Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Maria dos Prazeres, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui então é um dos livros infanto-juvenis publicados pelo autor. E esse aqui, pelo menos, gente, na verdade vai trazer um conto que também está no livro de contos do Gabo chamado 12 Contos Peregrinos. Esse 12 Contos Peregrinos traz pra gente então diversos contos com a temática do imigrante. Então aqui a gente tem também a história da imigrante Maria dos Prazeres, que na verdade é brasileira, de Manaus, e ela vai então para Barcelona. Mas as circunstâncias dessa mudança da Maria não são nada agradáveis, gente. Ela foi vendida pela família dela para um espanhol. Esse homem abusa dela durante toda a viagem de volta para a Espanha e quando chega lá, abandona a menina sem eira nem beira no meio da rua, sem saber falar a língua do lugar. Enfim, ela fica num estado deplorável ali e no fim das contas ela acaba se prostituindo para conseguir viver. Essa história começa quando a Maria dos Prazeres já tem 76 anos de idade. E o narrador vai contar pra gente que apesar da idade, ela continua ainda muito bonita, muito atraente, mas ela tem certeza de que ela já está no fim da vida porque ela sonhou com a própria morte. Então a história começa com a chegada da visita de um agente funerário. Então ele vai até a casa da Maria dos Prazeres com o intuito de vender ali um jazigo, enfim. A Maria é uma personagem muito solitária, ela só tem a companhia de um cachorro, e é nesse cachorro que o autor do livro vai depositar então o famoso realismo mágico, realismo fantástico, né, pelo qual ele é um dos grandes responsáveis. Então quando a gente entra em contato no primeiro momento com esse cachorro, ele está chorando. Mas não chorando daquele jeito comum, né, que os cachorrinhos geralmente fazem. Esse cachorro aqui verte lágrimas. E quando o agente funerário vê aquilo, ele fica espantado, é aí que ele vai soltar um dos baita palavrões que a gente vai encontrar nesse livro. E aí a Maria vai explicar pra ele que ela ensinou o cachorro as coisas importantes da vida. Então ela ensinou o cachorro a sorrir e a chorar. Mas voltando um pouquinho, durante essa conversa com o agente funerário, a gente fica sabendo que nesse cemitério onde a Maria pretende comprar o seu jazigo, foram enterrados 3 anarquistas que foram fuzilados durante a guerra. E as 3 lápides desses mortos contêm apenas uma pedra lisa, não tem nada escrito a respeito deles. Então o narrador vai contar pra gente que é muito comum na calada da noite pessoas simpatizantes com aquele movimento irem até lá e escreverem o nome dos anarquistas. Mas aí na manhã seguinte ele conta pra gente também que os funcionários do cemitério precisam ir lá apagar tudo que tá escrito, eles têm ordem para fazer isso. Num dado momento da história, Maria então opta por ter também uma lápide de anarquista. Então ela coloca uma lápide lá no jazigo dela sem nada escrito. E uma coisa até bonita que ela tenta fazer é o seguinte: como ela é muito solitária, ela só tem um cachorrinho, ela ensina o cachorro o caminho, né, de casa para o cemitério, para que ela tenha pelo menos alguém que chore por ela. Ela é muito sozinha, ela não tem ninguém, enfim, ninguém vai chorar por ela. Então ela acaba fazendo esse caminho com o cachorro várias vezes e chega um momento em que ela solta o cachorro, né, da casa dela para ver se ele consegue chegar sozinho ao cemitério. Quando ele chega ao cemitério, ela já está lá esperando por ele, ela percebe que deu certo, né? Enfim, o cachorro vai poder ir até lá chorar por ela. Missão cumprida, ela está voltando para casa. Só que aí cai uma chuva torrencial, ela está sem guarda-chuva, precisa voltar para casa. E aí no meio do caminho uma pessoa para de carro e oferece carona para ela, um jovem. E aí eu não vou contar mais nada para vocês, mas ao final do conto, digamos que a Maria percebe que ela se enganou com relação à interpretação do sonho, né? Ela tinha interpretado aquele sonho como uma premonição de sua própria morte, mas ao final do livro ela vai entender que o sonho queria dizer na verdade outra coisa. Enfim, gente, outra coisa bastante interessante nesse texto é quando ela faz o inventário dela. Então ela vai atribuindo todos os objetos que ela coletou ao longo da vida e ela vai deixando tudo isso pro pessoal de Manaus. Enquanto ela tá fazendo esse inventário, o narrador vai contar pra gente que ela ao longo da vida fez suas economias, foi ganhando bastante dinheiro, ela tinha a ajuda de um coronel, que era um cliente dela, digamos assim, que a ajudava a administrar seu próprio dinheiro. Ela é muito grata a esse homem por isso. Então num dado momento ali da vida, ela pode comprar um apartamento. Só que ela poderia ter comprado um apartamento muito bom, mas ela resolve comprar um apartamento dentro de um prédio que tinha sido meio destruído ali durante a guerra. Ela reforma o apartamento, a escadaria do prédio também, deixa o apartamento um brinco. E um tempo depois da guerra ela passa a frequentar também leilões, onde são vendidos objetos que foram confiscados, digamos assim, pelo governo durante ali a Guerra Civil Espanhola. Então uma das coisas mais interessantes nessa história é a gente perceber que essa mulher chegou à Espanha de uma forma tão tenebrosa, né, acaba meio que adotando a causa daquele lugar onde ela está morando como sua.
Então ela vai expulsando pessoas da vida dela que eram simpáticas ao fuzilamento dos anarquistas e coisas do tipo. Então, por mais que aquela não seja a pátria dela, é uma pátria que ela adotou para si. E eu achei bastante bonita essa questão dela ter, então, preferido uma lápide sem nomes, né, como se fosse uma lápide de um anarquista também. Então, como eu ia dizendo para vocês, esse aqui é um livro infanto-juvenil, né? Ele foi catalogado aqui no Brasil também como infanto-juvenil. É um livro todo ilustrado, tudo bonitinho, como os bons livros infantis devem ser. Mas eu tenho sérias dúvidas se essa é uma história infanto-juvenil. Primeiro, pelo fato da personagem principal ser uma prostituta. Então você tem que estar preparado para explicar isso daí para seus filhos, certo? Segundo, pelos palavrões que a gente vai encontrar ali ao longo dos diálogos. Mas a questão que mais me faz ter dúvida com relação a se esse aqui é um livro adequado para crianças ou não é essa questão da Guerra Civil Espanhola. Eu não sei até que ponto o público infanto-juvenil vai entender e vai dar valor para isso que o Gabo está contando aqui nessa história. A menos que na escola, né, as crianças já tenham entrado em contato com isso em alguma matéria, mas enfim, pelo menos não a fundo. Mas eu sei que em algum momento eles estudam as grandes guerras do século XX, então de repente um conto como esse pode servir de leitura complementar. Enfim, me digam aí nos comentários o que vocês acham a respeito desse conto, se ele é ou não dirigido para o público infanto-juvenil. Eu acho que sim, eu acho que você só precisa ter um certo cuidado em contextualizar realmente a história para as crianças. E quanto antes eles entrarem em contato com a obra desse autor maravilhoso, melhor, não é mesmo? Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo grande para todo mundo, até mais!